Hoje o tema é um tema super importante, que muitas pessoas vivem, viveram ou conhecem alguém que vive. Então, achei muito importante vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre este tema: depressão, ansiedade e pânico, síndrome do pânico, né? Muito comum também, menos do que a gente gostaria, né? Menos do que é necessário, não é necessário, né? Aproveitando agora esse momentozinho inicial, cliquem aqui para compartilhar, né? A setinha para compartilhar e manda lá para as pessoas que você conhece e que de repente possam estar passando por esse momento de depressão, com crises de ansiedade, com crises de pânico, né? O que essas pessoas podem receber hoje aqui de informação e de insights para que comece a acontecer uma transformação desses sintomas que param a gente, né? A depressão é um sintoma que paralisa, que realmente para a vida da gente, né? A ansiedade também e a síndrome do pânico também, que acaba sendo uma certa cascata, né? Normalmente, quem tem depressão acaba indo por esse caminho, né? De ter as crises de ansiedade e as crises de pânico, que seria o estágio mais avançado de tudo isso. Então, são sintomas que estão relacionados entre eles e que a falta, de repente, de entendimento e de conhecimento a respeito desses sintomas, dessas doenças tão terríveis, né? Acabam trazendo uma sensação ainda maior de impotência para lidar com isso. E hoje eu venho realmente trazer algumas informações para esclarecer, para trazer clareza de consciência para essas questões e para essas doenças. Quem não se inscreveu ainda aqui no canal, por favor, se inscreva para receber a notificação, principalmente dos conteúdos que a gente está trazendo. Depressão, ansiedade e pânico. Para as pessoas que ou tiveram, ou têm, ou conhecem alguém que tem. Acho que todos nós, né, conhecemos pelo menos alguém que sofre com esses sintomas. E sofrem literalmente, né? Sofrem no corpo e sofrem na vida, não é? Como que a gente identifica a depressão, né? E como que a gente pode identificar os primeiros avisos que o seu corpo tá te dando de que você está indo por esse caminho da depressão? Porque muitas vezes a depressão ela precisa estar num estágio mais avançado, onde esteja realmente te parando para que você vá ao médico e que esse médico dê o diagnóstico. E isso é um extremo já, mas ela vinha vindo dando essas informações, esses sinais há muito tempo e só vão piorando, só vão agravando. Então, quais são os sintomas e os sinais que a gente pode observar que de repente vocês estejam vivendo já e que já são indícios que você já está entrando em um processo depressivo, tá? Então, quais são os sintomas? Quais são os sinaizinhos que a gente já pode começar a prestar atenção, que é o corpo dizendo que a gente está entrando num processo de depressão? O primeiro sintoma que é mais comum é o desânimo. O que é desânimo, né? Ânimo é alma. Então, quando a gente está desanimado, é porque a gente está fora do nosso propósito de alma. A gente está fora do nosso eixo essencial. A gente está fora da gente, né? Esse é o primeiro sintoma que começa a vir um desânimo. Eu tenho isso para fazer. Puxa vida, jura que eu vou ter que fazer isso? Mas
antes eu gostava tanto de fazer isso, por que que agora eu não estou mais animada para fazer? Porque não é aquele evento, aquela situação que está te trazendo desânimo. É o seu organismo, é o seu corpo que está manifestando esse desânimo diante de coisas que anteriormente te faziam bem e te incentivavam até. Puxa, isso é legal de fazer, eu vou lá fazer. Você começa a perder o gosto, perder a vontade de fazer atividades prazerosas para você, porque o seu corpo ele está te dando um sinal. E essa é uma maneira muito clara dele te dar um sinal. É uma forma muito transparente de falar para você que tem algo errado. É que nós não somos ensinados a ouvir, a prestar atenção, né? Mas o fato de você estar desanimado com alguma situação que você anteriormente adorava fazer é claramente dizendo, olha, você precisa realmente parar e olhar o que não tá legal aqui que precisa ser mudado, né? A sensação da incapacidade também, que isso já está num grau um pouquinho mais avançado. A gente se sente incapaz de fazer atividades que antes eram super tranquilas para a gente, né? Então, de repente, não sei, ir para a faculdade, que antes era algo super gostoso e que era ótimo, né? Você escolher um curso realmente que te expande, que te deixa feliz. E aí, de uns tempinhos para cá, pensar em ir para a faculdade ou pensar em ir para aula online já traz aquele cansaço, aquela vontade de, acho que eu preferia ir deitar ou me cobrir, né, embaixo ali do edredom, deitar no sofá bem encolhidinho e ficar assistindo qualquer coisa. Por quê? Porque você já está se sentindo incapaz de. Esse é o sentimento que vem, né? Eu não vou lá fazer porque eu não vou ser capaz de dar conta. É muita coisa, eu não vou dar conta. Antes eu dava, mas agora eu não estou dando mais conta. Então vem esse sentimento de incapacidade muito forte. Então, a depressão na verdade, é o corpo falando assim: existe uma pressão externa percebida, né? Porque muitas vezes nem é uma pressão real, é uma pressão percebida que está forte demais, está muito grande, está insustentável, está insuportável. E aí o corpo traz esses sintomas para que você realmente recue, pare, vá realmente para a cama, vá realmente para o sofá e não precise lidar com essa pressão, porque a pressão, na sua percepção, está grande demais. Essa é a primeira, é o ponto de partida, tá? Dentro do nosso emocional, existem outras questões que vão trazer mais clareza da depressão. Mas eu não posso trazer isso aqui de uma forma aberta, porque é muita coisa. E aí vai acabar confundindo, porque cada ser tem uma vivência e um olhar de vivência diferente, né? E aí é preciso olhar para isso de uma forma particular, de uma forma específica sua, da sua vivência, do seu temperamento, da sua natureza. Eu tenho um número incontável, não, se eu parar para levantar eu vou conseguir, mas é muita gente que teve cura de depressão com o meu tratamento, muita gente mesmo. E para a medicina tradicional, a depressão é uma doença que não tem cura. Ela melhora, mas ela não vai ter uma cura. Então, o médico sempre afirma isso, né? Quem já teve e já passou por consultas com psiquiatra, pelo menos todo mundo que vem a mim repete isso. Até hoje ainda não conheci um médico que não tenha dito isso, né? Que a depressão não tem cura. Ela melhora, mas que ela pode voltar a qualquer momento.
E isso não é uma verdade absoluta, tá? Eu tenho casos de tempos já, pessoas que já estão há tempos com a depressão curada. Remissão total, de verdade, não houve retorno dessa depressão. Então, com o meu método, a gente realmente consegue entrar na remissão, consegue entrar na cura definitiva. E aí ela não volta. O que pode acontecer é se você não faz um processo de autoconhecimento e de entendimento daquele padrão de pensamento que fez com que você entrasse na depressão, se você não trata isso também, você pode ter outros eventos que vão desencadear uma depressão também, mas é uma outra depressão. E isso é bem raro no consultório, porque normalmente quem vem para tratar integralmente, vem para tratar o sintoma e para fazer a terapia de transformação mesmo, de mudança de olhar, tá? Desculpa. Esse entendimento é o primeiro passo, tá? Entender que a gente precisa se perceber, que a gente precisa realmente olhar para os sintomas do nosso corpo. Então, os primeiros sintomas de cansaço prolongados, é óbvio que que todo mundo tem um dia de cansaço, tem momentos cansados, né? Uma semana cheia. Normalmente eu na sexta-feira já tô no meu esgotamento físico, porque a semana é muito intensa, né? Mas é diferente. Esse meu esgotamento físico, eu percebo que é físico e ele não me para, tanto que eu tô aqui com vocês, né? Então ele não me para. Ele não me impede de fazer, de ter as ações. É só um cansaço percebido mesmo no corpo, né? Poucas horas de sono, a demanda de esforço, né? A demanda que eu estou vivendo para o meu corpo acaba trazendo um certo cansaço, mas é diferente, totalmente diferente, tá? O que mais? O que a depressão está dizendo de uma forma intrínseca, né? Na entrelinha ali, o que ela está querendo dizer para gente? Que a gente está se sentindo desvalorizado, que a gente está sentindo que a gente não está no nosso território. Existe alguma questão aí na sua vida que está fazendo você ter a percepção de que você está perdendo terreno, está perdendo território, que você não está mais pertencente àquele espaço. E isso pode ser em qualquer âmbito da vida, pode ser em relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser com família, pode ser até com relacionamentos de amigos, né? Com amizades, com algum relacionamento específico. Então, em algum âmbito ali da sua vida, você não está se sentindo pertencente ali. Está faltando o seu espaço. Você não, ou está apertado demais, ou você não reconhece mais aquele espaço como você reconhecia antes, de repente. Isso também pode acontecer bastante. A questão da autoestima, né? Que a gente ouve e o ponto de vista dos outros e compra esse ponto de vista como verdadeiro, né? Então, críticas, dedos apontados e que não são você, mas que você compra e acaba se sentindo realmente incapaz, né? Se sentindo pequeno, impotente, incapaz, desvalorizado. E essas situações, elas levam a gente para esse estado depressivo, tá? Os sintomas físicos vêm em forma de dores também, problemas digestivos, porque normalmente são situações muito difíceis de digerir emocionalmente, então acaba atacando o sistema digestivo, todo o sistema digestivo, insônia ou sono demais, ou sono fora de hora, né? Então, na hora que você estava acostumado a dormir, você não dorme. E aí, no horário que você está nas suas atividades, o sono vem de uma forma incontrolável, né? Isso também é um sinal, tá? Um sinal físico.
compulsões, no modo geral. Normalmente, a tendência é ir para a compulsão alimentar. Ou comer demais ou de menos, né? Então, ou vem aquela necessidade de preencher um vazio, e aí a gente come, sem perceber o quanto está comendo, ou vem a sensação vem a falta de apetite. Então você não tem fome. E quando você come, parece que você não consegue comer. A comida fica enrolada na boca e não desce, não tem sabor, né? A perda de vida tem muito a ver com a percepção de perda de sabor, né? Então, estar desanimado, que é estar sem alma, sem vida, que é a característica principal da depressão, tem muito a ver com a perda do sabor da vida, né? Porque a gente vai se sentindo realmente impotente e capaz, bem pequenininho, e aí as coisas vão ficando meio sem graça. E pensamentos recorrentes, a mente trabalha o tempo todo, né? Ela fica o tempo todo conversando com a gente e normalmente a conversa é negativa, tá bom? Como pode melhorar? O que mais é possível que ainda não consideramos? Universo, como pode melhorar? Ainda mais. E a ansiedade? Bom, a ansiedade, ela vem porque a gente acaba vivendo no futuro. Então, quem está na ansiedade patológica, quer dizer, na doença da ansiedade, está o tempo todo vivendo no futuro. Então, não consegue viver o presente. Está o tempo todo preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem, o ano que vem, depois que eu acabar o curso, depois que meu filho nascer, depois que ele crescer, quando ele fizer 1 ano, quando ele fizer 2, 10, 15, 20, enfim. Essa é a explicação da ansiedade no patológico, porque ansiedade todos nós temos, faz parte do nosso sistema biológico, mental e cerebral, faz parte, né? Nós precisamos da ansiedade, faz parte de um conjunto natural do nosso corpo, né? A ansiedade, ela serve para quê? Para uma situação de perigo, aonde o seu corpo ele vai reagir da melhor maneira possível ali, a fim de que você sobreviva. Então, a qualquer perigo, né, à frente de qualquer perigo, o seu corpo ou vai lutar, ou vai fugir, ou vai paralisar, né? Então, a percepção, assim, a forma mais fácil de entender isso é assim: você está diante de um urso, é um perigo, né? Ele pode te matar. E aí você, rapidamente, o seu cérebro vai analisar: bom, ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu, então eu não posso lutar. Se eu fugir, o meu cérebro rapidamente vai mapear o espaço e vai perceber: eu tenho condições de fugir? Quer dizer, tem uma porta ali. Se eu sair correndo aqui, vai dar tempo de eu entrar naquela porta e fechar a porta e eu vou conseguir fazer com que ele não me pegue? Se isso for real, se isso for possível, eu vou fugir. Também tem a questão da paralisação. Eu vou me fingir de morto. Então, eu paraliso, eu congelo. Que essa é uma reação muito comum diante de perigos de assaltos, por exemplo. A gente tem uma tendência a congelar, né? Muitas pessoas têm essa tendência, porque você não pode fugir e não pode lutar, né? Ou pelo menos não deve, né? E aí a sensação de congelamento vem, que é se fingir de morto. Então, isso é natural do nosso corpo, a gente precisa disso para a nossa sobrevivência. A questão é quando a gente acaba vivendo no futuro e a gente lida com perigos que não existem, porque a gente não chegou lá ainda. A gente fica na imaginação do que pode acontecer. E a gente sempre vai para o pior, né? Sempre. Sempre que a gente está vivendo no futuro, a gente acaba vivendo o pior do futuro. Porque é como se a gente tivesse. É como se o cérebro dissesse assim para você: bom, já que você vai ficar lá no futuro, aproveite e já vê qual é a pior situação que pode acontecer ali, porque pelo menos a gente já se prepara para o pior. Se acontecer algo melhor do que o pior, tudo bem.
A gente está preparado para o pior. Só que esse momento não chega, né? Porque é uma imaginação, não é real. Não existem indícios, não tem fatos, não tem nada que vai comprovar que aquilo vai acontecer. Mas a gente está vivendo ali. Então, aí nosso corpo começa a reagir a esse perigo que ainda não chegou, porque para o cérebro que faz essa reação, para a parte do cérebro que faz essa reação de luta ou fuga ou paralisação, não existe imaginação ou realidade. Existe só o que a gente sente. É o nosso sentimento que dispara esse sistema. Quando você está imaginando o futuro, você entra no sentimento do medo, do perigo. E quando você entra no sentimento do perigo, o seu cérebro entende que você está diante de um perigo. E aí ele reage. Só que esse perigo não existe, né? Ele não é real, não está acontecendo de uma forma real. É imaginária. Às vezes até numa situação de filme, dependendo da sensibilidade e da interação que a pessoa faz com aquele filme, até no momento de uma cena de filme, de novela, a gente aciona esse sistema. E aí vem a sensação da ansiedade, né? O coração dispara, a respiração começa a ficar mais ofegante, você entra realmente num sistema de luta ou fuga. Quer dizer, ou você vai fugir ou você vai lutar. Normalmente, nesse lugar de ansiedade patológica, não vem a paralisação, pelo menos não agora. Ela acaba vindo depois num estágio mais avançado, né? Então, esse entendimento de que não é real, que esse futuro pode e provavelmente não vai chegar, é muito importante para você conseguir trazer clareza de consciência para você diante da situação de ansiedade patológica. No momento em que você está na ansiedade patológica, tá? Então, quando a gente força, traz uma sensação de eu estou combatendo aquilo, eu estou enfrentando aquela situação. Essa é a sensação inicial. Isso é o que a sua mente diz para você. Vamos lá, então. Já que você está colocando isso como meta, bora lá. Só que o seu sistema biológico, o seu organismo, está te dando um recado. E não ouvir, e não parar, e não tratar, potencializa. Ele vai aumentando, porque ele tem que falar mais alto, mais alto, mais alto, até você ouvir, né? E é muitas vezes por isso que a gente chega nesse lugar profundo de depressão, onde a gente realmente para, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue mais viver nada do dia a dia, né? Que é esse estágio mais profundo, tá? Muitas pessoas entendem esse processo de forçar como um processo positivo, como um processo de resolução, né? Isso agrava a sensação de incapacidade, de impotência e de desvalorização. Quer dizer, eu realmente estou o cocô do cavalo do bandido, não estou prestando para nada, porque nem isso aqui, que era tão simples de fazer para mim, que antes eu até gostava de fazer, agora eu não estou mais dando conta de fazer. Ou antes eu fazia em 10 minutos, agora eu fiquei 2 horas para fazer. E eu estou cansada como se tivesse passado um caminhão em cima de mim. Dói tudo, dói o corpo, dói a cabeça, eu preciso tomar um remédio e deitar. Então, isso a gente não tem essa clareza de entendimento de que você está assim por causa disso. Por causa dessa força, dessa situação de forçar você a fazer as coisas. Eu não estou dizendo que é para a gente se entregar e ir para a cama e apagar a luz e ficar lá uma semana no quarto escuro. Não é isso. É só a clareza. Se entregar, obviamente, é muito pior, mas forçar também é tão pior quanto ou mais. É muito importante agora a gente esclarecer, trazer o entendimento, né? Recebam esse entendimento como algo, pelo menos, a ser considerado. Não precisam nem acreditar 100% no que eu estou trazendo aqui, mas pelo menos percebam
questionem no mínimo, né? Percebam se faz algum sentido, mesmo que o seu cognitivo, o seu mental esteja falando diferente. Porque a gente tem esse tipo de atitude principalmente por crenças, né? Então, lá atrás, as pessoas nem consideravam depressão como uma doença, era frescura. Eu cresci ouvindo que depressão era doença de rico. Não, que negócio de depressão? Depressão é doença de rico. Pobre não tem tempo de ficar deprimido, não. Pobre tem que trabalhar. Vamos embora porque tem que comer. Porque pobre, se não trabalhar, não come. Rico não, rico pode ir lá ficar depressivo, deitadinho lá, tem uma empregada que traz, o dinheirinho tá lá à vontade para comer tudo que ele quer, ele tá lá no bem bom. E isso não é uma verdade, né? É como se isso já tivesse nas entrelinhas de que é frescura, tendo ou não tendo dinheiro, precisando ou não precisando trabalhar, ou desenvolver uma atividade X, se você não enfrenta e não força aquela situação, você está na frescura, né? Isso não é verdade. É o corpo dando sinal. É o corpo falando, tá errado por aqui, esse caminho não é o seu caminho. Pode ser o caminho de todo mundo que você conhece, mas não é o seu. E só o que te interessa é o seu caminho, porque é você que está vivendo o seu, né? Não dá para você viver o caminho do outro e nem vice-versa. Não dá para eu viver seu caminho, nem você viver o meu. Então, o que te interessa é o sinal que o seu corpo te dá. E se ele traz dor ou se ele te para de alguma maneira, ele tá te falando que você tá em algum caminho errado. Não é tudo. Não é assim, então minha vida né, não tem jeito. Não. É uma situação específica de uma área específica, normalmente, tá? Então, acho que deu para vocês entenderem o que é estar na ansiedade patológica, né? O tempo todo no amanhã, o tempo todo no futuro. E no pior do futuro, no pior do que o futuro pode trazer para a gente, tá? Isso é o que desencadeia a ansiedade patológica. E a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, como é muito parecida com a síndrome do pânico, o que acontece? Ela vem como uma avalanche. Então, tudo que você já sente, né? Todos os sentimentos, as sensações físicas, as percepções que você já tem. A minha cachorra louca para vir aqui falar com vocês. Como pode melhorar isso, hein? Tudo que você já sente na crise de ansiedade, isso potencializa vezes 100, vezes 1000, né? Potencializa muito. Então, esse pensar no futuro começa a vir em pensamentos muito rápidos. É como se você estivesse assistindo um filme com as cenas passando numa velocidade insuportável. Quer dizer, além de você não estar conseguindo acompanhar, aquilo está te trazendo uma irritabilidade, um nervoso, um desespero, uma situação insustentável, insuportável. Vem muita falta de ar numa crise de ansiedade, né? Você não dá conta de acompanhar o ritmo da respiração com o seu ritmo mental. Então, você tem uma percepção de falta de ar. Não muitas vezes não é real, né? A falta de ar, ela não está acontecendo de verdade. Não existe nada, nenhuma questão no pulmão que está te impedindo de respirar. É a percepção. Como a mente está trabalhando muito, 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 muito rápido, você percebe que a sua respiração não está acompanhando. E aí dá a sensação de que você está com falta de ar. Nós temos exercícios bem legais, bem eficazes para serem feitos no momento de crise de ansiedade. Pessoas que antes iam para o pronto-socorro tomar medicação para desacelerar e para voltar ao estado de equilíbrio, com alguns exercícios rápidos ali na hora, muitas vezes pelo WhatsApp, né? Eu passo para os meus pacientes, eu dou esse acompanhamento para pacientes que vêm para mim com esse quadro, né, de ansiedade, depressão e pânico, e saem na hora, questão de 10 minutos, 5 minutos muitas vezes. Então, existem exercícios bem eficazes para tirar
você do pico, né, da crise de ansiedade, sem precisar de medicamento e sem precisar ir para o pronto-socorro. A síndrome do pânico, ela vem, isso tudo da ansiedade, da crise da ansiedade, vezes 10 mil. E com a sensação de morte. Então, o que caracteriza, o que define o diagnóstico do médico entre crise de ansiedade, né, e crise de pânico é a sensação de morte. Então, se você for ao médico e falar que você está tendo tudo isso, mas tem a percepção que você está morrendo, parece que você vai morrer, ele vai diagnosticar como síndrome do pânico. Mas é exatamente a mesma coisa e o mesmo processo. É só um plus, porque aí você entra em um desespero muito grande, porque você tem a sensação clara e nítida de que você está morrendo. Quem já teve síndrome do pânico sabe do que eu estou falando. Eu já tive, já contei um pouco aqui para vocês da minha história. Eu já vivi tudo isso, já estive no fundo do poço da depressão, tive crises de ansiedade fortíssimas e tive crises de pânico fortíssimas, de ir para o pronto-socorro e tudo mais. Então, eu sei no meu corpo como essas coisas funcionam, né? E eu ouvi com esses ouvidinhos os médicos dizerem que isso não tinha cura. E eu simplesmente não aceitei. Não pode. Eu sou filha de um Deus perfeito, tudo bem? E eu sou imagem e semelhança dele, ok? Ok, então eu sou perfeita. O que está diferente do perfeito, eu não aceito. O que está diferente do normal, que é ser perfeito, não é meu. Se não é meu, alguém tem que me falar um jeito aqui de resolver isso aqui. E foi isso que me trouxe até aqui. Foi isso que me fez ter o método que eu tenho de tratamento. Por quê? Eu fui lá, fiz uma coisa, só que funcionava 10% só. Aí tá, vou guardar isso aqui porque uma coisinha funcionou. Aí isso aqui não funciona. Então foram mais de 200 cursos. De 200, tem mais, bem mais, né, de 200. Conhecimentos, linhas de conhecimentos terapêuticos. Para poder chegar onde eu cheguei, né? Para poder chegar no método que eu cheguei, que resolve tudo, que resolve a causa, que muda o seu padrão de entendimento e de pensamento e que faz com que você não fique mais doente daquilo. Se você vem para mim sem uma doença física, ótimo. A gente vai te trazer para o seu centro, para o seu eixo e vai fazer com que você não fique doente nunca. Como pode melhorar? Não precisa ficar doente para descobrir de onde está vindo a doença. É que se você está doente, a gente vai focar primeiro na cura daquilo, na remissão daquele sintoma que é ruim. Mas muita gente vem sem uma doença física grave. Vem por uma resolução de uma questão X. E ótimo, e fica, né? E continua o processo de autoentendimento. Eu gosto mais da expressão, da palavra autoentendimento do que autoconhecimento. Porque me conhecer, eu me conheço. Eu sei quanto eu tenho de altura, eu sei a cor da minha pele, eu sei a cor dos meus olhos, eu sei o meu nome, minha mãe, meu pai. Eu me conheço. Só que não, né? É o entendimento de como eu funciono que vai me trazer a clareza de consciência de como eu preciso agir no meu caminho. Porque o meu caminho é só meu, né? A minha vida é pessoal e intransferível. Assim como o meu poder de decisão, meu poder de escolha. Tudo em mim é exclusivo. Eu não posso transferir para ninguém. E eu também não posso viver o caminho de ninguém. Então, para eu poder saber o melhor caminho para mim, eu preciso me entender como funcionam as coisas aqui dentro. E isso é diferente para cada um, né? Como pode melhorar e não ter mais esses sintomas que param, que acabam com o nosso dia a dia, com a nossa alegria de viver, né? Como pode melhorar? Normalmente isso acontece com as pessoas que mais amam a vida. E eu sempre digo isso, tudo que rouba meu sorriso não serve para mim.
Eu não escolho. Tá roubando o meu sorriso? Aqui não. Pode sartar de banda, que eu não te quero. Não serve para mim. E medicamento, gente, medicamento, a gente agradece a Deus por existir. Mas a gente caminha para não precisar. Porque depender de medicamento para depressão é terrível para qualquer doença, né? Mas para a depressão é um tratamento sem fim. Não acaba, você não para de tomar esse remédio nunca. Anos tomando, aumentando dose, porque o remédio não funciona para cura. Lembra, o médico fala que não tem um remédio que cure. Então, ele só vai te ajudando a sobreviver. E sobreviver do ponto de vista médico, né? Porque a gente não tá vivendo dopado. A gente não tá na vida. A gente só tá por aqui, dando um tempinho, esperando um pouco, dormindo, né? Sonâmbulo, com medicamento para depressão, para ansiedade e para pânico. Normalmente são ansiolíticos que te dão uma anestesiada, são calmantes e tranquilizantes que realmente tiram você da sua consciência, fazem com que você fique sonâmbula. E aí, qual é a graça, né? Tanto que não tem graça que muitas pessoas vão para o caminho do suicídio, porque não tem, não vai ter jeito. Eu faço de um tudo, vou lá na terapia tradicional, poxa, eu estou fazendo terapia ou com psicólogo ou com psiquiatra, e eu não estou falando mal de psicólogo ou de psiquiatra, muito pelo contrário, eu estou dizendo que a gente precisa ser grato a esses processos. Mas a gente precisa entrar na escolha de não depender deles. Porque cair nessa teia de terapia tradicional e medicamento não te cura. Desculpa, mas não cura. Eu fiz N tratamentos psicológicos tradicionais. Não funciona. Falem aí para mim, vocês que têm, que tiveram a depressão, né? Ou que estão melhores, né? Ou enfim, funciona? Você deixou de tomar o medicamento por estar fazendo o uso do medicamento e estar fazendo uma terapia tradicional? Aquela terapia que faz com que você tenha só um apoio. É importantíssima a terapia tradicional, é melhor do que nada. Mas ela não traz uma clareza e um entendimento para que você cure esse processo. Não tem lá, né? Não tem. E a psicóloga muitas vezes nem pode, ela pode até ter o entendimento e o saber daquilo, ela nem pode interferir. Existem normas ali que proíbem que ela interfira, que ela fale o que você precisa ouvir. Agora, o que traz, o que pode ter trazido a melhora do seu sintoma? Resolução do problema. Resolução do problema. Aí, ok. Você resolveu aquilo que estava, que era a raiz da sua depressão. E aí, ok, ótimo. Você teve uma melhora dos sintomas. Mas você mudou o seu padrão de comportamento e de pensamento em relação àquele tipo de situação? Não. Simplesmente porque você nem identificou qual é. E aí o que vai acontecer? Quando você estiver diante de uma situação parecida com aquela conotação, você vai reagir da mesma maneira. E aí a sua depressão, os sintomas voltam. E aí o médico fala, é assim mesmo. Depressão não tem cura. Ela vai e volta. Você melhora, mas a qualquer momento ela pode voltar. Não é verdade, tá? Ai, como pode melhorar? Quantas pessoas vieram a mim tomando remédio? 1, 2, 3. E aí? Deixaram de tomar remédio, né? Como pode melhorar? Muitos, a maioria, o médico fica meio achando que a pessoa tá meio mentindo. Mas peraí, você veio aqui há 2 meses atrás e você tava péssimo. O que aconteceu? Que, assim, de um dia para o outro, sua vida tá cor-de-rosa.
Eu tenho um paciente, ele ainda é meu paciente, que o médico falou, acho que da Paulinha também falou, eu não sei, a da Paulinha também falou, eu não sei o que você está fazendo, mas continue, tá dando certo. E esses dias eu recebi um recado de uma profissional da área da saúde, de uma paciente minha, perguntando se eu podia ensiná-la o meu método. E eu, como pode melhorar, providenciarei sim um treinamento para terapeutas e profissionais da área da saúde com o meu método. Isso já está aqui no caderninho de possibilidades, tá? E os tratamentos emocionais sejam mais profundos e tragam um entendimento da causa da doença, para que a doença não aconteça mais, ou pelo menos para que mais pessoas escolham ter esse conhecimento, né? Talvez hoje, nessa realidade que a gente tem, nós temos aí padrões e sistemas políticos muito fortes que impedem que isso seja aberto de uma forma, né, divulgado de uma forma aberta. Mas você pode buscar, você pode não se conformar, você pode não aceitar, não se conformar com mais ou menos. É uma escolha sua, é um direito seu. Gente, quantas pessoas que vocês conhecem que estão vivendo até os 90 e tantos, 100 anos? Se você tem 70, se você viver até os 90, você tem 20 anos de vida. É ano pra caramba. 20 anos de sofrimento? E se você pode escolher 20 anos de alegria, de felicidade, de leveza, por que não? Permita-se. Eu escutei isso há pouco tempo de uma pessoa de 60 e pouquinho, 62, 63 anos. Ah, já passei. Isso aí é para vocês. Vocês que são novos. Por quê? Se essa pessoa com 60 anos viver até os 90, gente, se você puder escolher viver mais um dia sem o peso que você tem hoje e com a felicidade que você teve em alguns momentos da vida só, mas que você pudesse viver 24 horas, as últimas 24 horas da sua vida de felicidade, de paz, de inteireza, valeria a pena? Como pode melhorar isso? Certo, gente? Como pode melhorar ainda mais? Pergunte o tempo todo para o universo. Universo, como pode melhorar ainda mais? Tem algumas clientes que ainda falam, não dá para melhorar mais. Já está tão gostoso, já está tão bom, já melhorou tanto que não dá para melhorar mais. Sempre dá para melhorar mais. Sempre, sempre dá. O como pode melhorar não é para a gente perguntar só quando a coisa está ruim. É para a gente perguntar o tempo todo como pode melhorar mais ainda. Porque pode melhorar cada vez mais. Aqui eu estou falando de forma neutra. Muitas vezes, quando a gente conhece alguém e a gente está vendo que a pessoa está em depressão, principalmente quando é muito próximo, e a gente começa a falar para essa pessoa, ela recebe como crítica. Ela não recebe com entendimento. Agora, eu aqui, num vídeo, não sabendo nem quem ela é, e ela começa a ouvir, se identificar, ela começa a questionar e falar, bom, ela tá falando umas coisas aí que eu sinto. Vou começar a prestar um pouco mais de atenção nisso. E ela começa a se interessar mais por esse assunto e pela percepção do corpo dela. Tá? Então, sabe aquela expressão que santo de casa não faz milagre? É por causa disso, né? Porque entra no específico, entra no relacionamento íntimo. Porque você acaba, você já tem uma intimidade com aquela pessoa. Então, o que você fala para ela não tem o mesmo impacto do que se você falasse para uma pessoa que você tem pouquíssimo contato. Não é a mesma coisa. Eu vivo isso aqui. Eu pelejo bastante em casa com a família, né? E mesmo assim eu não acesso tudo que eu gostaria. E tudo bem, faz parte do processo, né? Faz parte a gente ter essa limitação, né? Porque tá
tá aí, faz parte. Embora eu esteja o tempo todo trazendo essa clareza, né? Olha, não estou na crítica, eu estou na observação, preste atenção nisso, olha esse comportamento, esse sentimento, essa sensação, essa gripe que não sara, essa dor de cabeça que não passa, né? E assim eu vou ajudando. Gente, tá assustador, assustador. Crianças pequenas, 6, 7 anos, tomando tranquilizante, sabe? Isso é surreal. Uma criança de 7 anos tomar tranquilizante, tomar calmante, tarja preta, pelo amor de Deus. O que a gente está fazendo? Como que a gente está criando os nossos filhos? Não entrem na culpa, pelo amor de Deus, mas entrem na percepção. Acordem para essa situação. Quem cria seu filho é você. Não é a vida, o mundo. É você que cria com base nas suas crenças. Como seria você ter uma vida nova e ter um olhar novo para criar seu filho? Não estou falando de inconsequências, tá? Não estou falando disso. Eu não sou uma pessoa inconsequente. Eu sou uma capricorniana. Não tem como eu ser inconsequente. Não tem espaço para ser inconsequente. Mas sempre teve o questionamento. Funciona isso para você, mas para mim, será que vai estar funcionando? Parece que não tá. Espera aí, mas isso aqui não tá legal para mim. Não é gostoso. Eu sou sinestésica, né? Então tudo para mim é gostoso. Ou é gostoso ou é ruim. Se é gostoso de fazer, é meu. Se não é gostoso de fazer, não é meu. Né? Eu falo tanto essa palavra, tá gostoso, porque o bem-estar para mim é percebido dessa maneira, como algo gostoso, é uma sensação gostosa, o bem-estar. Então, desde cedo, eu não aceitava a imposição de nada. E nem por isso eu fui inconsequente. Pelo contrário, eu fui, da minha turma, uma das mais caretas, vamos dizer assim. Tudo que era previsível, que era previsto para eu ser, eu não sou, muito pelo contrário. Eu sou extremamente lúcida, o meu trabalho é ajudar a vida das pessoas a melhorar. Por quê? Porque lá eu era uma criança vista como rebelde, como não aceitava a forma como as coisas aconteciam. E eu agradeço a Deus também por isso, porque eu tive uma mãe que me orientou com leveza. Não foi uma mãe que me impunha nada. E mesmo assim eu desenvolvi no meio do caminho um processo de depressão, óbvio, porque eu não estava no entendimento de mim. Agora, uma criança pequena estar com o sintoma de depressão é um pedido de socorro que é muito grave, muito grave. O índice de tentativa de suicídio dos adolescentes cresce numa rapidez assustadora, né? O quanto que isso é realmente um pedido de socorro, né? E que muitas vezes é visto como fez para chamar atenção, porque quem quer se matar não faz isso, já se joga logo não sei da onde. Não é verdade. A pessoa que tenta o suicídio, ela está no limite dela e ela não vê saída. É um pedido de socorro, sim. Ela não vê saída. E muitas vezes o processo de tentativa de suicídio dá um choque em todo mundo que precisa levar. Na pessoa que está vivendo aquilo e nos familiares. Todo mundo acorda para situações que estavam tidas como qualquer coisa, como frescura, como sabe Deus o quê. Precisa, gente, chegar nesse lugar? Não. Abram os olhos, acordem para a vida de vocês, para que vocês não cheguem nesse lugar. E você que tem filho, para que você não viva essa realidade em você. Para que você não passe isso para o seu filho. O filho da gente segue os nossos passos de uma forma natural. Eu era chocólatra, eu criei um filho como? Chocólatra. Hoje nós dois não somos mais chocólatras. Como pode melhorar?
Mas eu era chocolatra e ele também. Gente, eu era chocolatra de verdade. Tinha uma gaveta de chocolate. E hoje, de vez em quando, me dá vontade de comer chocolate. Mas é muito raro. Eu nem tenho mais chocolate em casa. Então, os nossos filhos seguem os nossos passos. Não entrem na culpa disso, mas abram os olhos, acordem, porque autoentendimento, isso influencia na criação dos seus filhos e isso vai influenciar o futuro. A próxima geração de adolescentes são essas crianças aí de 5, 6 anos que já estão tomando medicação. Que tipo de adolescente, de criança, de adulto essas crianças vão ser? Como que elas vão criar os filhos delas? Então, é preocupante demais. Demais, 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 demais. Quanta clareza e entendimento você coloca na frente da, da crença que está em volta de você, do que as pessoas vêm falar. Como pode melhorar? Não é? Então, a nossa verdade é aquela que a gente compra, é aquela que a gente aceita como verdade. E aí? Quem não se inscreveu ainda aqui no canal, por favor, se inscreva para receber a notificação, principalmente dos conteúdos que a gente está trazendo. Mandem esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, para que as pessoas tenham acesso a essas informações, tá bom? Beijo para todos vocês, eu adoro estar aqui.